Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos ver quem está chegando aí para a nossa leitura dessa noite em nome de Jesus. Daia, é Daia que fala seu nome? Daia. Coloca aí, como é que fala seu nome? Fiquei agora curiosa para saber como é que fala seu nome. Edriane, Ezelina, Rafaela, Francine, Dani, Andréa, Gabriela, Jussiara, boa noite. Mara Aparecida, Dorinha, boa noite. Wagner, Adriele, boa noite. Luzia, Cris. Deus abençoe, gente. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live dessa noite. Glória a Deus. Nós vamos ler a Apocalipse. Vamos ver, né? Se o povo não vai ficar com medo de ler Apocalipse, né, gente? Que é maior bobeira ficar com medo de ler o livro de Apocalipse, já que Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, tudo fala sobre os finais do tempo. Daniel fala sobre os finais do tempo. Ezequiel fala sobre os finais do tempo. Isaías, Davi falou. Todo mundo falou. A Bíblia inteira fala dos finais do tempo. Ai, pastora, mas ler Apocalipse não tem nada a ver, amém, gente? Tomara que as pessoas não fiquem com medo de finalizar o propósito, né? Porque infelizmente tem gente que tem superstição, é superstição mesmo, né? Ela tem é igual aquele negócio, não pode passar debaixo da escada, não pode, se ver gato preto tem que bater na madeira e qualquer coisa assim, e não pode ler Apocalipse, gente. É um livro qualquer como todos os outros, e é um livro lindíssimo, eu vou explicar um pouquinho pra vocês. Claro que eu não vou entrar na escatologia, não vou entrar no estudo fundo dos últimos tempos, porque tem muitas figuras de linguagem que nesse momento é impossível ensinar em 2 dias, né? Mas você vai ver que o Apocalipse também é lindo. E você vai aprender muito em nome de Jesus. Bem, o pessoal tá chegando, glória a Deus, vai pegando a sua Bíblia, vai pegando aqui, ó, o seu marcador, porque aí tudo que você achar assim, poxa, eu fiquei com dúvida, ou eu gostei desse versículo, eu queria saber mais sobre isso, aí você marca, depois você pesquisa, depois você pergunta pro seu pastor. André, boa noite, né? Então, assim, glória a Deus. A Ju tá falando, tá faltando muita gente, pior que tá. E eu não duvido, gente, que seja medo, viu? Eu não duvido que seja medo de ler Apocalipse, porque, gente, tem tanta coisa maravilhosa aqui. Apocalipse é mais ou menos Deus falando assim pra nós, ó. Eu vou orar primeiro, depois eu falo. Já ia falar. Mas como as pessoas estão chegando, eu creio que elas vão chegar, em nome de Jesus. Tem mais de 100 pessoas faltando. Tem mais de 100 pessoas. Será que estão com medo? Ai, gente. Glória a Deus. Assim, essa leitura passou tão rápida, né, gente? A gente já vai finalizar amanhã. Dá pra acreditar nisso? Meu Deus do céu. Dá pra acreditar que a gente aprendeu tanto, cresceu tanto? Glória a Deus, né? E então, assim, se vocês gostaram bastante desse propósito, assim que terminar a live, deixe nos comentários. Porque deixar agora nos comentários não vai adiantar, porque eu não consigo ler, porque os comentários somem depois que a live termina. Aí você vem depois, no final, e aí você vai lá no vídeo e coloca lá o quanto foi abençoador para você, o quanto foi importante para você fazer esse propósito de leitura bíblica. Se eu ver que muita gente gostou, né, deu o coraçãozinho, colocou ali o retorno, eu vou voltar e vou fazer mais, tá? Eu quero muito ler com vocês Provérbios, eu quero ler muito outros livros completos, o Pentateuco, tem muita coisa, né? Mas, né, eu preciso saber o que vocês estão sentindo aí a respeito dessa leitura bíblica, tá? Bem, eu tô fazendo o máximo para esperar, que hoje eu esperei 5 minutos e ainda falta mais de 70 pessoas. Então, vamos fazer a nossa oração e vamos começar a nossa leitura, né? E vamos começar a nossa leitura e finalizar o nosso propósito. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, Adriele. Vamos orar então em nome de Jesus? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos na Tua presença nessa noite.
Pai, obrigada por mais uma oportunidade de estarmos unidos em união, em harmonia. Meu Deus, agora da forma que o Senhor ama ao ver a sua igreja unida, para aprender, para crescer, porque na união o Senhor ordena a bênção. Nós queremos a tua bênção sobre nós, sobre a leitura de hoje. Meu Deus, que triste tantas pessoas terem, meu Deus, superstições sobre um livro tão lindo que é Apocalipse, que revela a verdade de Deus, Pai, que ninguém tem que temer, porque nós somos filhos de Deus e o inferno não foi preparado para os filhos de Deus, mas para o diabo e seus demônios. Então muitas pessoas, meu Pai, deixam de conhecer e por isso diz a tua palavra que nos finais do tempo muitos ficarão confundidos, muitos ficarão até mesmo perdidos, muitos serão enganados por não conhecerem as escrituras sagradas. Meu Deus, isso é muito sério. Que o Senhor nos dê a revelação, porque o livro de Apocalipse, a palavra do Apocalipse significa revelação. Senhor, meu Deus, nós queremos a revelação, meu Deus, em nossos corações, da maneira clara, branda, do jeito que o Senhor deixou aqui, Pai. Não é para ser um livro enigmático, não é para ser um livro supersticioso, não é para ser a revelação de Jesus Cristo para os nossos corações. Então nos dê a revelação hoje, Pai. Nós possamos ler com muito amor, nós possamos ler com o coração aberto para receber tudo que o Senhor tem para nós. Mais uma vez, nós te agradecemos de todo o nosso coração. Obrigada, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Amém, gente? Bem, como eu disse para você, o livro Apocalipse, né? Significa o quê? Revelação, tá? O significado é revelação. Então, assim, não faz nem muito sentido muitas pessoas dizerem: eu não entendo Apocalipse, porque Apocalipse é muito enigmático. O significado é revelação, então não era para ser assim. Por que Jesus ele deixou muitas figuras de linguagem no livro de Apocalipse? Porque as coisas que vão acontecer, muitas das vezes realmente fogem da nossa compreensão humana, porque são coisas espirituais. Mas nós que somos filhos de Deus, não temos que temer, não temos que desesperar, temos apenas que conhecer para não sermos enganados, não é verdade? Para a gente entender que, vamos pensar assim, Deus ele estava no início dos tempos, lá em Gênesis, a criação do mundo, da humanidade, de tudo, e Deus também está no fim, ele já preparou o fim, ele está no controle de todas as coisas, né? O Apocalipse ele mostra o quê? Deus falando pra gente assim: olha, meus filhos, eu conheço o final da história e olha, vai dar tudo certo. É tipo isso, entendeu? É Deus contando o final da história. E o final da história é o quê? Vai dar tudo certo. Jesus vai vencer, a igreja vai vencer, todos os santos vão vencer, né? E o diabo, seus demônios e quem escolher seguir ele, vai se perder mesmo, vai perder a sua salvação, porque é o caminho que a própria pessoa escolheu. É mais ou menos isso, é tão simples, né? Deus falando: olha, gente, eu conheço o final da história, tá? Pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo, a vitória já está garantida. Por que vamos ter medo disso? De uma boa notícia como essa, né? Para nós, os filhos de Deus, os santos, que teremos o céu que está sendo preparado para nós quando nós chegarmos lá. Então por que teremos medo de uma notícia tão boa? Não é verdade? Que passarão os céus e a terra, a palavra de Deus vai continuar fiel. Como o Senhor Jesus falou, e Ele enxugará dos olhos todas as lágrimas. Não é verdade? Então, assim, são tanta coisa maravilhosa e as pessoas, não vou ler Apocalipse. Jamais, gente. Amém? Fico feliz que chegou mais gente aí. Então, a gente já pode começar a nossa leitura. Quem escreveu o livro de Apocalipse foi João. Sim, o João que escreveu o Evangelho de João, que escreveu a 1ª, 2ª e 3ª. João, o apóstolo amado de Jesus, que ficou responsável por cuidar de Maria quando Jesus estava lá na cruz. João, ele recebeu a missão dada por Jesus. Jesus falou: João, eis aí a sua mãe, Maria, eis aí o seu filho, né? Então, Maria foi morar junto com João, e João, ele foi pastor também na igreja de Éfeso. Como eu disse para você, Timóteo passou por ali, o apóstolo Paulo passou por ali, e João, ele foi o último. Por quê? Porque nessa época, muitos dos apóstolos já tinham morrido. A maioria foi mártir. A maioria foi por amor à obra, por amor à palavra de Deus, por estar pregando a palavra. A grande maioria já tinha sido morto, né? Por Roma, pelos perseguidores da igreja de Cristo.
Então João, ele era realmente o último apóstolo ali que estava em Éfeso pregando a palavra. Não sabemos se Maria estava viva até aquele momento, né? Acreditamos que não, porque João já estava velho. Ele mesmo diz em 2 João, né? Em 2 João ele diz o ancião, João, o ancião, ou seja, ele já estava velho. E lá em Éfeso, onde ele era pastor, ele foi preso, né? Porque ele pregava a palavra do Senhor. E foi preso pelo governador de Roma, que era infinitamente pior do que Nero. Quem foi Nero? O governador de Roma que mandou decapitar o apóstolo Paulo, né? O que mandou matar o apóstolo Paulo. Depois veio esse outro governador, que agora eu esqueci o nome dele, que é difícil falar esses nomes antigos, né, gente? Esqueci o nome dele, mas ele era ainda pior, porque ele se achava Deus, ele se considerava Deus, né? E aí a palavra do Senhor fala que ele mandou prender João na ilha de Patmos. Nessa ilha ficava todas as pessoas que eram consideradas inimigas de Roma, sendo na política, sendo na religião ou qualquer outra área. Então ali na ilha de Patmos mandaram colocar João. Então ali João teve um encontro com Jesus. Vamos dizer, o objetivo do governador de Roma era fechar a boca de João para não pregar mais. Mas ele foi parar naquela ilha e ali Jesus deu tantas revelações para João, não é verdade? Ou seja, ninguém pode calar a boca da igreja de Cristo, a boca de Jesus na terra. Quando Jesus quer falar, não tem como, não é verdade? Então vamos lá, então tá entendido esse princípio aí do livro de Apocalipse? Então vamos lá. Apocalipse capítulo 1, versículo 1, em nome de Jesus. Deixa eu beber só um cafezinho aqui. Pois é, tô bebendo café essa hora da noite. E eu durmo bem depois, viu? Depois não perco o sono. Vamos lá, então? Título e assunto do livro. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelos seus anjos as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tens visto. Bem-aventurado aquele que lê, ou seja, felizes serão aqueles que lerem, né? Vamos lá. Bem-aventurado aqueles que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, felizes aqueles que leem Apocalipse, tá bom? Nunca tenha medo de ler Apocalipse, sempre leia, sempre, sempre, sempre. Vamos ler nesse propósito e você continue lendo sempre, porque aqui, ó, versículo 3, felizes aqueles que leem Apocalipse, que leem essas palavras, que guardam as palavras dessa profecia, dessa revelação tão bonita, de que fique firme, porque no final vai dar tudo certo, tá bom? Até o final Deus já preparou e o final é vitória. Diga glória a Deus. Dedicação às 7 igrejas da Ásia. A ilha de Patmos ficava ali perto das igrejas da Ásia. Não eram só 7. Colossos também fazia parte. Tem outra igreja também que eu esqueci o nome que fazia parte. Não eram só 7. As cartas de Jesus foram escritas para 7 igrejas, mas ali perto da ilha de Patmos, né, tinha várias outras igrejas ali, tá bom? Então vamos lá. João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. E a parte de Jesus Cristo, que é fiel, da parte de Jesus Cristo que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. É uma carta de amor mesmo, né? E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim e amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então vamos lá, João em Patmos, a visão de Jesus glorificado e a mensagem às igrejas da Ásia. Versículo 9.
Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: O que vês? Escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo e a Tiatira e a Sardes e a Filadélfia e Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais de ouro, um semelhante ao filho do homem, vestido até aos pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vive, fui morto, mas eis, aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro, e as 7 estrelas, que são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes, que são as 7 igrejas. Então ele já explica o que são as 7 estrelas e já explica o que são os 7 castiçais. Vamos lá, capítulo 2, versículo 1. As cartas às igrejas da Ásia. Primeira carta à igreja de Éfeso. Só quero dar uma dica para vocês aqui que não fizeram o estudo das 7 igrejas comigo lá no canal do YouTube. Vai lá, faça, tá? Vai lá no canal Pastora Daniele Lopes, Daniele com 2 L, faça o estudo das 7 igrejas, que é maravilhosíssimo, vai mudar muito a sua vida, tá? Espiritual, vai te fortalecer demais. Foi muito forte, muito especial, e foi o último devocional que nós fizemos, tá lá disponível, tá bom? Vamos lá então? Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: Isto diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes, e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então, lembrando, eu não vou entrar na escatologia, eu não vou entrar nas revelações, porque eu já fiz isso, tá? Quem quiser entender mais sobre, vai lá no canal. Versículo 8. Segunda carta à igreja de Esmirna. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Nada temais das coisas que hás de padecer.
Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. É muito comum, gente, que aquelas igrejas, antigamente, até hoje ainda acontece, muitas perseguições, né? Muitas perseguições contra a Igreja de Cristo. Hoje ainda acontece, nós não vemos, porque muito aqui no Brasil não acontece muito. Mas você vê que a igreja ficava cada dia mais firme, né? Diante das tribulações, o povo ficava ainda mais firme com Jesus. Isso é muito bonito e mostra que nós precisamos ficar firme cada dia mais. Amém? Terceira carta à igreja de Pérgamo. Versículo 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Também foi mártir, né? O pastor de Pérgamo também foi mártir, morreu pregando a palavra de Deus, né? Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, e eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Quarta carta à igreja de Tiatira, versículo 18. E ao anjo da igreja que está em Tiatira, escreve: Isto diz, lembrando que o anjo da igreja é o pastor. Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e o teu amor e o teu serviço, e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das tuas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Versículo 24. Mas eu vos digo a vós e ao restante que estão em Tiatira, e todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende-o até o que eu venha, e ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro. Como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quinta carta para a igreja de Sardes, capítulo 3, versículo 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os sete Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives, mas estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora sobre ti
a hora que sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos lá agora, versículo 7, a sexta carta para a igreja de Filadélfia. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos das sinagogas de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos lá agora, a sétima carta à igreja de Laodiceia, versículo 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomara que foras frio ou quente, porque assim és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueça, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio, para que veja. Eu repreendo e castigo a todo quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então você vê que é muito simples, né? Aos rebeldes, Jesus ele sempre oferece uma nova chance, uma nova oportunidade de se arrepender para que recebam a sua salvação. E aos fiéis, aquele que vencer e ficar firme até o fim, haverá muitas recompensas. Não serão uma recompensa, mas serão várias e várias e várias e várias recompensas, surpresas que nós receberemos quando nós estivermos diante de Deus. Não é verdade? Então não tem erro. Aos rebeldes que estão no pecado, a chance de arrepender agora. E aos que estão firmes com Jesus, fiquem cada vez mais firmes, porque há muitas bênçãos, muitas recompensas preparadas para vocês. Amém? Vamos dizer assim, né? Capítulo 4, versículo 1. Vamos ver aqui agora sobre muitas figuras de linguagem. Claro que muitas coisas aqui são espirituais, né? Não vou entrar na escatologia, mas eu quero que vocês pelo menos conheçam e saibam, tá? Que existem muitas coisas aqui que é apenas figura de linguagem e que a maioria do que vai acontecer é espiritual. Como as pessoas falam, a batalha do Armagedon. Vai vir um exército e vai ficar lá batalhando por horas para ver quem vence? Não, gente, Jesus já venceu. Jesus já é vitorioso, ele já venceu sobre Satanás. Satanás já é derrotado. Satanás já está debaixo dos nossos pés. Nós não temos que achar, vai ter a batalha do Armagedon e vai ser aquela batalha difícil. Não, Jesus já venceu.
né? Então ele fala que com o sopro da boca dele ele já destrói Satanás. Então muitas coisas sim, a figura de linguagem falando do lado espiritual, mostrando a força de Deus, a força de Jesus e a derrota de Satanás, que é certa. Amém? Porque ele já está derrotado. Jesus já começa dizendo: eu sou aquele que tem a chave da morte e a chave do inferno. Satanás não tem nem a chave de casa. Não é verdade? Então pensa só. Vamos lá, versículo 1. Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta nos céus. E a primeira voz, que como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto nos céus, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e de sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos. E vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos, e trovões, e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais, cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como de homem. E o quarto animal era semelhante à águia voando. E os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas. E ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E quando os animais davam glórias e honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Capítulo 5, versículo 1. Então você vê que o capítulo 4 exalta a majestade, o poder do Senhor Deus, do Senhor Jesus, que sempre estará no controle de todas as coisas. Versículo 1 do capítulo 5. O livro selado com 7 selos, somente o Cordeiro é digno de abri-lo. E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por fora e por dentro, selado com 7 selos. Deixa eu só abrir aqui uma observação. Muitas coisas que estão escritas em Apocalipse já estava escrito em Gênesis, já estava escrito em Isaías, já estava escrito em Ezequiel, em Daniel, em Salmos, em Mateus, Marcos, Lucas, João. Ou seja, muitas coisas aqui que se confirma em Apocalipse, Deus já falou antes. Então, nem tudo aqui, tipo, nossa, é a primeira vez que eu ouço falar disso. Não, não. Você pode olhar, estudar bem a Bíblia, que você vai ver essas coisas se repetindo, tá bom? Se repetindo ao longo da palavra de Deus, seja no Velho Testamento ou no Novo Testamento. Se você tem essa Bíblia de estudo como a minha, você vai ver que aqui embaixo, olha, é cheio de versículos, tá vendo? Todo um versículo tá aqui de Apocalipse, embaixo aqui, ó, tem todos os versículos de confirmação, ó, aonde Deus falou sobre isso. Então, Apocalipse é a revelação, mas é também a confirmação do que Deus já vinha falando, tá? Não é nenhuma novidade que Deus deixou para falar de última hora, não. Deus já vinha falando desde a criação do mundo, tá bom? Então, vamos lá. Onde é que eu parei, gente? Agora eu fiquei perdido. Capítulo 1, agora, no versículo 2 que eu parei, foi isso? Eu acho que é isso mesmo. Vamos lá. Vamos no versículo 1 de novo, tá? E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora,
selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Versículo 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, cordeiro com C maiúsculo, tá? Como havendo sido morto, com C maiúsculo. E tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviado a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostravam-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Olha que lindo isso daqui, gente. Eu sempre amei esse versículo. Das salvas cheias de incenso, que são as orações dos santos. Eu não sei se você já viu o versículo que fala que as nossas orações sobem a Deus como um cheiro suave até as suas narinas. Então está aqui a confirmação. As nossas orações, né, são como um cheiro suave para Deus e está todas guardadas lá, né? Coisa linda. Versículo 9. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e todo povo e nação. Deixa eu só deixar isso daqui. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E eu olhei e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos animais, dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. E ouvi a toda criatura que está nos céus e na terra e debaixo da terra e que está no mar, e a todas as coisas que nelas há de dizer: ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Vamos lá? Capítulo 6, versículo 1. A abertura dos 6 selos. Vamos ver quantas horas? Bora. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal, dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada a grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança nas mãos. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifique-se o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia.
e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, e fome, e com pestes, e com as feras da terra. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor dos testemunhos que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e os seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro, como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas dos céus caíram sobre a terra, como quando a figueira lança sobre si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se, como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então você vê que os rebeldes, os que estão em desobediência, logicamente, passarão e sofrerão por tudo isso. E aqueles que sofreram por amor do Evangelho, né, serão, além de recompensados, Deus não vai deixar, vamos dizer, barato, né? Deus não vai deixar como se nada tivesse acontecido. Não é verdade? Cada um que morreu por amor ao Evangelho, além de ter a sua recompensa diante do Pai, os que fizeram tais males também receberão a sua recompensa. Não é verdade? Vamos lá agora no capítulo 7, versículo 1. Os israelitas fiéis são salvos de perigos iminentes, né? Então o povo de Deus são salvos dos perigos iminentes. Versículo 1. E depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na peste os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados, e de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12.000 assinalados, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Azer 12.000, da tribo de Naftali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Issacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000 e da tribo de Benjamim 12.000. Visão dos mártires na glória. Versículo 9. Depois dessas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, que estás assentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono de seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória, e sabedoria, e ações de graça, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram?
E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas. Olha que coisa mais linda, né? Lindo demais. Vamos lá, capítulo 8. Como eu disse, eu não vou entrar na questão da escatologia, não vou entrar na questão dos estudos profundos, tá bom? Até porque existem vários estudos sobre o arrebatamento, sobre a grande tribulação, sobre a batalha do Armagedon, sobre as bodas do Cordeiro. Então, assim, é muito assunto para um pequeno espaço de tempo, tá bom? Mas numa próxima oportunidade lá no canal do YouTube, eu quero sim fazer um estudo de Apocalipse com vocês. Por enquanto é só leitura e conhecimento mesmo, tá bom? Abertura do 7º selo, os 7 anjos com as 7 trombetas, as 4 primeiras trombetas. Versículo 1. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. E viu 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio o outro anjo e pôs-se junto ao altar. E tendo o incensário de ouro, foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono de Deus. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Olha, isso é bonito também, né, gente? Que lindo. Versículo 5. E o anjo tomou o incensário e o encheu de fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve depois vozes, e trovões, e relâmpagos, e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue. E foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. E o anjo tocou a trombeta, e foi lançado no mar as coisas como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhante à noite. E olhei e vi um anjo voar pelo meio dos céus, dizendo com grande voz: Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão ainda de tocar, né? Vamos lá? Então essa parte das trombetas, eu posso dizer que as trombetas são os avisos de Deus. São os avisos que a vinda do Senhor está próxima. Significa o aviso, né? E esse aviso a gente tem visto sim, na terra, no mar, nos céus, terremoto, furacões. Foi ontem que eu estava vendo que estava tendo mais um furacão lá na Flórida, né? Chegou um furacão, acho que é Elsa, não lembro o nome, mas chegou mais um furacão
lá na Flórida e eles estavam em estado de emergência, né, por um furacão que estava chegando lá. Acredito que no final tenha se tornado uma tempestade tropical, porque se acalmou. Mas quem lembra, não lembro se foi o ano passado ou retrasado, acho que foi o ano retrasado, que teve muitos furacões lá, né, nos Estados Unidos, ali naquela parte, ali teve muitos furacões e a gente vê muitos terremotos, a gente vê muitos sinais nos céus, muitos sinais na terra, muitas tragédias. São as trombetas, são os avisos que a vinda do Senhor está próxima. E cada vez que esses avisos estão mais aparentemente, eu vi que aconteceu semana passada no Japão também, um mar de lama que cobriu a cidade, uma cidade pequena ali, um mar de lama que desceu depois de uma chuva e cobriu várias casas, né? Várias casas, várias pessoas desaparecidas, muitas pessoas mortas. Então basta você ligar a televisão para você assistir as notícias do mundo, para você ver as trombetas tocando. O coronavírus, né, que chegou aí, né, o vírus que chegou aí do nada, é uma trombeta, né? É o aviso de Deus que a vinda dele está próxima. Então nós temos que estar preparados. Amém, gente? Então as pessoas falam assim, nossa, e essas trombetas que vão tocar? Na verdade, eles estão tocando, né? Os avisos já estão acontecendo aí. E só não vê quem não conhece, só não entende, não vê quem não conhece a palavra de Deus. Não é verdade? Então vamos lá. Capítulo 9, versículo 1. Eu vou ler só até o 10 hoje, tá bom? E amanhã a gente finaliza. A quinta trombeta. E o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha. E como a fumaça do poço, escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. Foi-lhe dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Foi-lhes permitido que não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão, desejarão morrer e a morte fugirá deles. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre a sua cabeça havia umas como coroas semelhantes ao de ouro. E o seu rosto era como o rosto de homem, e tinham cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes eram como de leão, e tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, como muitos cavalos correm ao combate. E tinha cauda semelhante à dos escorpiões, e aguilhão na cauda. E o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo, em hebreu era o seu nome, Abaddon, e em grego, Apolion. Passado é já um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ais. A sexta trombeta. Como eu disse pra você, tem muita figura de linguagem aqui, tá bom? Então nem adianta falar, pastora, o que é o cavalo, o que é o escorpião, o que é isso, o que é aquilo. Só estudando muito pra gente poder aprender, tá? Já estudei sobre isso, mas não dá pra explicar aqui. Versículo 13, não agora. E tocou o sexto anjo a trombeta, e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos juntos ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão, e
Os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre, e a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por estas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre que saíam da sua boca. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda é semelhante à serpente, e a cabeça, e com ela danificam. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das suas obras, das obras das suas mãos, para não adorarem os demônios. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. Agora vamos ler o último capítulo de hoje, tá? Capítulo 10. Comido por João um livrinho trazido do céu. Versículo 1. Então você vê que tudo isso é sobre aqueles que desobedeceram e não quiseram se arrepender dos seus pecados. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, quando brama o leão. E havendo clamado os 7 trovões, fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas os 7 trovões, as suas vozes, eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não o escreva. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo o sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, e que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele me disse: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E eu tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. E na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele me disse: importa que profetizes outras vezes a muitos povos, outra vez a muitos povos, nações e línguas e reis. Amém? Então vou finalizar por aqui e amanhã a gente vai do Apocalipse 11 ao Apocalipse 20 e 22 ou 21? Agora eu esqueci. A gente vai até o fim de Apocalipse. Aqui na minha Bíblia tem dicionário no final 22, tá? Aí a gente vai até Apocalipse 22, tá bom, gente? Então assim, é o que eu falei com vocês. São estudos profundos, muitas figuras de linguagem, cada teólogo, cada estudioso, muitos têm várias interpretações, vamos dizer assim. Tem aqueles que creem que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, tem aqueles que creem que a igreja vai ser arrebatada depois da grande tribulação, que são 7 anos das bodas do Cordeiro, que são 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de guerra, a vinda do anticristo. E tem aqueles que acreditam que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação, né? Então, assim, nós que somos da Igreja da Graça, a nossa fé é qual, pastora? Nós cremos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, né? Que a igreja passará esses 7 anos, que aqui na terra vai ser 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de guerra com a revelação do anticristo,
A igreja estará nas bodas do Cordeiro, 7 anos das bodas do Cordeiro. Essa é a nossa fé aqui da Igreja da Graça, mas cada igreja tem a sua revelação, né? Cada um pensa de uma maneira. Então, assim, tem vários irmãos aqui de várias outras igrejas. Como eu disse para vocês, eu prefiro, né? Ah lá, a Sidneia já crê que a igreja vai passar pela grande tribulação. Tem outros que não creem, né? Não é uma verdade absoluta, não é verdade? Porque tem muitas interpretações. A Igreja da Graça, se perguntar, mas qual que é a visão da Igreja da Graça, pastora? Que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Que a igreja vai ser arrebatada antes, e aí sim virá o anticristo, os 7 anos e meio de paz, os 7 anos e meio de guerra. Então, assim, né? Cada um tem um entendimento. Estudar Apocalipse tem que ser com muito cuidado, com muito zelo, não é verdade? Até porque, gente, é bom saber, é bom conhecer, mas verdadeiramente quem sabe é Deus, não é verdade? E aí a gente só tem que estar pronto. Porque as trombetas continuam sendo tocadas todos os dias. É só você ligar a televisão para você ver que essas trombetas elas estão cada vez mais altas. O som dessas trombetas estão cada vez mais altas. Está acontecendo tantas coisas no mundo, anunciando a vinda do Senhor Jesus Cristo, que virá para enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. E não haverá mais pranto, nem dor, nem choro, nem clamor, nem sofrimento, nem perseguição, porque as primeiras coisas são passadas, né? Então essa é a nossa esperança. Quando a gente lê Apocalipse, a gente não está preocupado se vai subir antes, se vai subir depois, se vai subir no meio. A gente só quer saber de subir, não é verdade? A gente só quer saber de subir, de estar lá com Ele, de estar sempre prontos. Porque tribulação a gente passa de todas as maneiras, né? Tribulação espiritual, tribulação física. Satanás ele não dá descanso, mas ele faz isso porque ele já está derrotado. Se tem uma certeza que você tem que ter no seu coração Satanás já está derrotado, Jesus já venceu, o céu é dos salvos. Amém? E o inferno é dos perdidos. Tá aí. Só não acredita quem não quer. Tá bom? Então amanhã a gente vai continuar lendo e vamos ler até o final. Amém, gente? Glória a Deus? Tá mais tranquilo pra vocês? Vocês estão mais calmos? Tem gente que fala assim, pastor, eu vou ler Apocalipse, mas olha, pastor, eu tô meio com medo de ler isso daí. Agora vocês estão mais tranquilos? Vocês estão vendo como é gostoso, como é necessário ler, conhecer e até mesmo fazer um estudo mais profundo? Faça, procura saber qual é a visão do seu pastor, o que o seu pastor tem para ensinar, né? Glória a Deus. Infelizmente não se prega Apocalipse na igreja, né? Eu gosto que meu esposo gosta de pregar, às vezes ele prega, ele já ensinou sobre os 7 cavalos, os cavalos, 4, né? O cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto, o cavalo amarelo. Ele já ensinou na igreja pra gente, ele já ensinou sobre as 7 estrelas, os 7 castiçais. Então, assim, tem que ser ensinado. A gente tem que estar por dentro do que está acontecendo, porque Deus não deixou aqui à toa. Vamos orar, né, gente? Senão a gente fica aqui falando até amanhã. Glória a Deus. Amém, gente? Quero saber se vocês perderam esse medo de ler Apocalipse. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Tô vendo os comentários de vocês aí. Verdade, Luciana. Temos que aprender muito mais, sim. Temos que estudar bastante, sim. Tá? A palavra de Deus é linda. É verdade. É linda, é maravilhosa. A palavra de Deus toda é maravilhosa. E o final é esse, né? Jesus dizendo, eu conheço o final, vai dar tudo certo. O final é, a vitória tá lá, já tá garantida. Ele escreveu pra gente saber, não ter medo, não se desesperar, mas sempre lembrar, a vitória já está garantida. Jesus já venceu. E que lindo o cuidado de Deus, né? De nos preparar e deixar o nosso coração calmo, descansado, de preocupar em nos informar que no final houve a vitória. Eu não estou encontrando palavras para falar, mas é mais ou menos isso, entendeu? É a preocupação de Deus de nos mostrar que o final deu tudo certo. Tipo assim, continue firme, continue nesse caminho, que a recompensa está te esperando lá. Vai ter pedras, vai ter buracos,
vai ter muitas situações nesse caminho que não vai ser fácil chegar lá. Mas quando você chegar lá, vai ter uma recompensa te esperando. Quando você chegar lá, vai valer muito a pena, você não vai nem lembrar do que você passou. Quando você chegar lá, você não vai lembrar como foi difícil o caminho, como foi cansativo o caminho, como foi longo o caminho. Você não vai lembrar de nada, também das quedas que você teve nesse caminho. Você não vai lembrar, né, como o caminho foi estreito, você não vai lembrar, porque a recompensa que está te esperando lá na frente é tão grande, é tão linda, é tão maravilhosa, tão majestosa, tão gloriosa, que as coisas passadas não vai fazer nenhuma diferença. Não é verdade? Então é Deus falando, só continua porque vai valer a pena. Está aqui a prova, ele já venceu. Amém? Vamos ler, vamos orar, em nome de Jesus. Só tira o print de uma vez, para você, deixa eu deixar a Bíblia aqui, ó. Pronto, tira o print com a Bíblia, e aí você marca lá. Hoje é o penúltimo dia do propósito, né, gente? Hoje é o penúltimo dia, amanhã é o último dia já. Ai, já tô com saudade. Já tô com saudade, você acredita? Tô com saudade de vocês, tô com saudade de ler, tô com saudade de ler com vocês, de explicar, tô com saudade de tudo isso. Mas a gente vai voltar em breve, né? Em nome de Jesus. Vamos lá. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Senhor Jesus, pela tua santa palavra. Tua palavra que é tão forte, tão linda, tão especial, tão séria, tão santa, tão pura. Meu Deus, que nos faz estremecer de amor, de zelo, meu Deus, e até mesmo de temor ao Senhor, ao ver como tudo é tão sério, Pai. O quanto o Senhor zela pela sua palavra para cumprir. Nós lemos aqui um pouquinho de Apocalipse, o livro da revelação de Jesus Cristo. Jesus que se preocupou em nos revelar que a vitória no final nos espera, que para aqueles que não quiserem arrependerem, não quiserem seguir o caminho de Deus, eles têm as suas escolhas, porque nós temos o livre arbítrio, meu Deus. Mas aqueles que ficarem firmes até o fim terão suas recompensas em Ti. Vai ser tão lindo, Pai. Esse encontro da igreja com Cristo vai ser tão lindo, vai ser tão glorioso. Como o Senhor mesmo diz na Tua palavra, é como a mulher que está ali para dar à luz. Ela passa pela dor do parto, mas quando a criança vem, ela já até se esquece. Quando ela pega o seu filhinho no braço, ela até esquece daquela dor, porque de tanta alegria de ver o filhinho ali que ela gerou. E, Senhor, nós estamos passando por essa dor de parto. Nós temos visto as trombetas sendo tocadas, os sinais da vinda de Jesus. Pai, mas o dia em que a nossa salvação chegar, o dia glorioso, nós já não lembraremos mais desse passado de dor do parto. Senhor, muito obrigada. Em nome de Jesus, que o Senhor continue nos abençoando, falando em nossos corações amanhã. E que o Senhor nos dê uma noite de paz, de alegria, de bênçãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigada, Senhor, por essa tão grande paz que o Senhor nos dá em todos os momentos da nossa vida. É uma paz que excede todo entendimento, é uma paz que nós não conseguimos entender. É só o Senhor mesmo, meu Deus, para cuidar de nós de uma maneira tão maravilhosa. Muito obrigada, meu Deus, por todos os dias abrir os nossos olhos para a verdade. Jamais queremos estar cegos com as mentiras de Satanás, que reina nesse mundo, porque o mundo jaz do maligno, está enganando até os salvos. Mas nós queremos permanecer com os nossos olhos bem abertos, iluminados pela palavra do Senhor. Porque é assim que nós nos sentimos quando nós abrimos a nossa Bíblia. É como uma forte luz, meu Deus, iluminando toda a nossa alma, nos trazendo esperança, alegria, nos trazendo força para continuar todos os dias. Obrigada, Senhor, obrigada. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Amém! Glória a Deus! É isso aí, gente. Então tá, tiraram o print, né? Me marca, põe o versículo que mais te chamou a atenção, marca um versículozinho lá. Isso é muito bom para as pessoas que vão estar ali seguindo o seu Instagram, ver ali um versículo, ver ali uma palavra, não é verdade? Uma forma de evangelizar e da gente falar, vem gente, vem pro céu conosco, vem fazer parte do time dos salvos, do time dos iluminados, venha fazer parte do time dos filhos de Deus. Só tem a ganhar. Amém, gente? Então é isso. Espero vocês amanhã, tá bom?
aquele abraço no seu coração, em nome de Jesus. E eu espero vocês amanhã, 11 horas, né? 10 horas da noite. Beijo no coração de todos vocês.